Dutos em painéis de alumínio pré-isolados. MPU. Os dutos de ar também evoluem. MPU é um novo conceito de construção de dutos, baseado em painéis de alumínio pré-isolados. Os dutos feitos com os painéis MPU trazem inúmeras vantagens. Proporciona economia de energia pelo excelente isolamento térmico e nível de estanqueidade. Sua superfície de alumínio é isenta de óleo e permite a limpeza, contribuindo para a QAI, ou seja, para a qualidade de ar interno. Os ensaios técnicos comprovam: os dutos MPU atendem a todas as normas brasileiras de incêndio. O seu baixo peso facilita a sua instalação e permite a redução das estruturas de sustentação. Sua moderna tecnologia garante dutos de qualidade e durabilidade. A seguir, você vai ver como é fácil a construção das peças que compõem uma rede de dutos no sistema MPU. Vamos conhecer os componentes do sistema MPU. Vamos conhecer as ferramentas necessárias para a construção das peças. Na operação de corte dos painéis, detalhe que jamais deve passar despercebido é a regulagem das facas. A altura da faca em 45 graus deve ter aproximadamente 22 milímetros, o suficiente para atravessar o painel sem danificar a grama artificial da mesa. A faca em V deve ser ajustada em aproximadamente 19 milímetros. Se aprofundada demais, ela corta o alumínio do outro lado. Dutos retos. Método de faixas. O painel MPU possui a medida padrão de 1,20 m de largura por 2 metros de comprimento.
Sob encomenda, seu comprimento pode ser fabricado com até 4 metros. Sua espessura é de 20 milímetros. Diferente dos dutos metálicos tradicionais, nos painéis pré-isolados precisamos considerar a espessura do painel para o corte. Para cortar as laterais do duto, podemos escolher entre as seguintes opções de corte. A soma das 4 laterais for menor ou igual a 1040 milímetros. A soma das 3 laterais for menor ou igual a 1080 milímetros. A soma das 2 laterais for menor ou igual a 1120 milímetros. A lateral for menor ou igual a 1160 milímetros. Caso a lateral seja maior que 1160 milímetros, você pode unir 2 painéis. Uma observação importante é que a largura mínima para unir 2 painéis é de 10 centímetros. A montagem de um duto reto é extremamente simples. Vamos começar cortando as laterais. Primeiro passo é cortar a faixa de 20 milímetros para a colagem da lateral. Vamos fazer um duto de 30 por 30 centímetros. Veja que todas as laterais terão a mesma forma. Isso ajudará na escolha da faca. Ao utilizar a régua como guia, você deve acrescentar 3,5 centímetros. Esta medida corresponde à distância da lateral da faca à lâmina. Lixe, limpe a superfície cortada e aplique a cola. Espere a cola secar. O tempo ideal depende das condições climáticas. A regra básica para saber se a superfície com a cola está pronta para a montagem é tocar a cola com as pontas dos dedos. Se ela não grudar, ela está pronta para a montagem. Na hora da montagem, sempre observe o alinhamento interno das laterais. É esta medida que está especificada no projeto. Pressione as laterais para uma perfeita aderência e aplique a fita de alumínio. Use o marcador de fita para guiar onde a fita será aplicada. Agora, é necessário vedar o duto com a massa de vedação.
Pronto, a peça está feita. A construção de um duto reto com o método de corte em V é similar ao método de faixas. Comece cortando uma lateral a 45 graus. Ao utilizar a régua como guia no corte em V, você deve acrescentar 9 centímetros. Esta é a distância da lateral da faca à primeira lâmina. As etapas seguintes são iguais ao método de faixas: lixa, limpeza, cola, fita de alumínio, massa de vedação e a peça estará pronta. Vamos construir agora a tampa final. Corte o painel nas medidas do seu duto, lembrando que a posição da lâmina da faca em 45 graus deve ser para fora da tampa. As 4 laterais precisam ser cortadas a 45 graus. A montagem é muito simples. Na hora da montagem, sempre observe o alinhamento interno das laterais. É esta medida que está especificada no projeto. Vamos conhecer os detalhes da montagem das peças especiais, começando pela curva redonda. Desenhe as linhas do pescoço de no mínimo 5 centímetros nos dois lados da curva. Se não fizermos o pescoço de no mínimo 5 centímetros, a união com outras seções fica prejudicada. Defina o raio conforme a tabela do manual impresso. Neste exemplo, o raio é de 15 centímetros. Desenhe o raio interno com o compasso. Marque a mesma distância do raio no pescoço também. Desenhe o raio externo. A medida é o raio interno mais a medida do duto. Neste exemplo, 15 mais 30 igual a 45 centímetros. Marque o pescoço.
Por fim, desenhe o pescoço. Ao cortar o painel, oriente-se de acordo com as medidas internas da curva. O corte é de 45 graus, sempre feito para fora. O lado oposto da curva deve ser copiado a partir do lado já cortado. Lembre-se que, neste caso, o corte é para dentro. Para fazer as laterais da curva, usamos uma faixa de painel. Para definir o comprimento da faixa, podemos usar as peças já cortadas, mais uma folga. Para fazer a curva, precisamos vincar o painel utilizando a caneta de nylon ou a vincadeira. Acompanhe a sequência de montagem da curva. Na hora da montagem, sempre observe o alinhamento interno das laterais. Feita a colagem das placas e a aplicação de fita e massa de vedação, a peça está finalizada. O veio pode ser construído com o próprio painel MPU. Consultando a tabela de colocação, vamos saber de quantos veios precisamos e a distância entre eles. Os veios com painéis MPU precisam de um corte de 2 vezes 45 graus na ponta para criar um formato aerodinâmico. Esse corte depois é coberto com uma fita adesiva de alumínio para dar acabamento. Vamos acompanhar passo a passo a montagem do veio.
Vamos conhecer os detalhes da construção de uma redução. Primeiro passo é cortar a faixa de 20 mm para a colagem da lateral. Desenhe a entrada de ar, no exemplo, de 50 centímetros. Desenhe o pescoço de no mínimo 5 centímetros. Desenhe a redução com o esquadro grande, cujo ângulo é de 30 graus. Para garantir um bom escoamento do ar, o ângulo da redução não pode ser superior a 30 graus. Desenhe a saída de ar, 30 centímetros. Desenhe o pescoço de no mínimo 5 centímetros. Observe como cortar os painéis.